todos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos envolva com a sua santa paz. As preciosas reflexões de Allan Kardec, nas suas obras póstumas que veio a ser publicado após a sua desencarnação, em especial o texto que nos serve de tema hoje, sobre a influência perniciosa das ideias materialistas, é uma advertência carinhosa, sobretudo para nós espíritas. Nós estamos encarnados num corpo físico, num planeta de provas e expiações. Portanto, ainda temos necessidades materiais. E essa escola regeneradora, essa escola de bênçãos e também esse hospital, nos propicia as experiências necessárias para que possamos evoluir e aprimorarmos-nos espiritualmente. Isso implica que nós estaremos defrontados com as nossas inquietações, com as nossas más inclinações, que inevitavelmente ressurgirão do nosso íntimo no contato com o outro. Mas a advertência de Kardec não significa uma demonização a tudo que é de origem material. Pelo contrário, se nós observarmos a estrutura desse salão doutrinário onde nós estamos, veremos que é uma edificação material. Nós estamos sentados em cadeiras e abaixo dos nossos pés foi feito um alicerce para a construção dessa casa. Portanto, aquilo que é de origem material, como esse salão, nos propicia também o contato com a evolução espiritual, se nós pudermos dar a isso um bom uso. Assim, a advertência de Kardec sobre o materialismo implica justamente no seu excesso, no seu apego desnecessário. É uma lembrança que nós somos viajores e que nós estamos nesse ambiente porque ainda faz parte do nosso processo evolutivo. Mas nós passaremos por isso. E o objetivo aqui não é necessariamente nos apegar às delícias, aos prazeres que o mundo material nos oferta, mas aproveitar a estrutura que nós temos para crescer. Ou seja, o cuidado é de não sobrelevar o transitório em relação àquilo que é eterno, aquilo que é de origem permanente. A não cultivarmos a nossa ambição desmedida, a não mercadejar os dons divinos e a não desvalorizar os vínculos. Veja que o apego àquilo que é de origem material não diz respeito apenas às riquezas, aos recursos amoedados, às nossas propriedades como casa, carro, mas também aos vínculos, à família em que temporariamente nós nascemos e com os quais nós convivemos diariamente. Porque esses vínculos consanguíneos também passam, também são de origem material. Mas nós podemos aproveitar esse convívio para estabelecer relações duradouras, que perdurarão. Vínculos e afetos que poderão participar e ser integrados à nossa família espiritual. Isso é, de natureza impermanente. O Espírito Emmanuel, na obra Fonte Viva, tem uma mensagem, no capítulo 117, que ele intitula Possuímos o que damos. E numa frase muito curta ele consegue sintetizar a tônica dessa mensagem trazida por Kardec nesse texto falando sobre as ideias materialistas. Tudo aquilo que nós temos, que nós podemos pegar e que de uma forma equivocada dizemos que é nosso, na verdade não é. Nosso é todo aquele patrimônio que nós podemos compartilhar com o outro. São os dons eternos, os dons invisíveis, a nossa paciência, a nossa tolerância, o amor, a bondade, a caridade, que nós agimos uns em relação com os outros. E é por isso que Emmanuel vai dizer que nessa vida nós somos usufrutuários. Nós somos, na verdade, mordomos, que utilizamos como administradores dessas dádivas, desses recursos que nos chegam do alto, com o objetivo de nós evoluirmos. E para pensar sobre a repercussão e como as ideias materialistas estão enraizadas na nossa sociedade, para que nós possamos estar advertidos e vigilantes com respeito a todos esses engodos que possivelmente nós poderemos enfrentar, eu me lembrei de uma parábola de Jesus que fala a parábola do mordomo infiel ou do administrador infiel. Está lá em Lucas, capítulo 16, versículos 1 a 13.
Narra Jesus que havia um grande latifundiário, um dono de terras, e devido à extensão enorme daquilo que era de suas posses, ele contratou um mordomo ou um administrador que, de uma forma muito diligente e confiável, fazia o contato financeiro e administrativo com os arrendatários, ou seja, ele segregava aquele grande lote de terras em pequenos lotes e cada um dos agricultores tinha o seu pedaço de terra alugado com o objetivo de fazer as suas plantações, e depois que recebesse a colheita, parte daquela colheita, o lucro com respeito a essa venda era retido por esse dono de terras. Tudo ia muito bem, mas um belo dia esse grande dono de terras percebeu que o seu administrador estava o usurpando, espoliando, aproveitando dos seus negócios para satisfazer aos seus próprios interesses. E então ele o confronta. Olha, eu não posso mais te manter como administrador das minhas propriedades, porque veio até mim a notícia de que você está me roubando e como eu não tenho mais confiança nos seus serviços, eu preciso despedi-lo. O administrador ficou perturbado, profundamente angustiado com aquela história e se perguntando o que a partir daquele momento ele iria fazer. Disse Jesus contando a parábola. Ele pensava: cavar eu não posso porque não tenho forças, mendigar eu não consigo porque para mim é uma humilhação muito grande, então já sei o que eu vou fazer. Como o meu dono de terras, como o meu senhor, é um homem muito caridoso e generoso, eu chamarei todos os arrendatários e serei também generoso e caridoso para cada um deles. E aí Jesus na parábola conta: chamou o primeiro, quanto deves? Devo 100 medidas de azeite. Então escreve aqui que a partir de agora você deve apenas 50. E perguntou ao segundo, quanto deves? Devo 100 alqueires de trigo. Então escreve aqui que a partir de agora você deve apenas 80. E até esse momento da parábola, nós ficamos estarrecidos porque o que o administrador infiel, a partir de uma análise superficial fez, seria a caridade com base nos recursos alheios. Assim é muito fácil ser generoso. Haroldo Dutra Dias tem uma palestra em que ele vai esmiuçar com mais cuidado essa parábola e ele vai dizer que, na verdade, essa caridade do mordomo infiel foi a retirada dos juros que ele mesmo colocou acima das taxas que já seriam cobradas. Então, o que ele cobrou efetivamente dos arrendatários era o valor devido, o valor correto, que ele deveria ter cobrado sem embolsar os juros, expoliando aqueles pobres homens. E assim, Jesus encerra a parábola dizendo que o senhor de terras ficou muito feliz com a atitude daquele mordomo infiel, por ele ter agido com generosidade, e Jesus termina dizendo: os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Veja que interessante. Nós somos convidados para ser mordomos e nós temos à nossa disposição os recursos, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa posição na sociedade. E nós fomos convidados para a justiça, para andar de acordo com a equidade, para que nós não nos aproveitemos desses recursos apenas para o nosso bem-estar, mas que pensemos também no bem-estar dos outros. E é por isso que a seguir Jesus complementa: granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. Porque se no alheio não fostes fiel, como serás fiel quando vier o que é vosso? Se nós, enquanto mordomos, não estamos honrando os recursos que recebemos com um sentimento de gratificação por aquilo que temos, mesmo que a nossa família não seja exatamente a família amorosa que nós sonhamos, mesmo que o nosso trabalho ainda não seja fruto de realizações esperançosas como almejávamos, mas se desses recursos nós fazemos o possível para crescer, nós estamos aproveitando-os para que nós possamos evoluir e aprimorarmos-nos moralmente. E aí, quando vier o que é nosso, que são as conquistas imorredoras, as conquistas do nosso espírito, nós, portanto, poderemos dar real valor àquilo que é invisível aos nossos olhos. Quando Jesus conta essa parábola, no fundo, ele está querendo nos advertir que a sociedade tem 1001 disfarces para aguçar os nossos sentidos, para que nós possamos
nos enfeitiçar pelo materialismo. E que esse materialismo está enraizado justamente nos excessos. Veja como nós acreditamos que é normal, mesmo entre espíritas, uma visão materialista. Quando nós cogitamos desde a mais tenra infância ser alguém na vida, como se nós precisássemos de uma afirmação através de uma profissão ou de uma titulação acadêmica de efetivamente ter uma razão de existir. E aí, quando nós não conseguimos lograr aquele desejo, ou quando a vida nos apresenta caminhos completamente diferentes para a nossa realização, que muitas vezes estão mais atinentes à nossa verdadeira felicidade, nós nos sentimos infelizes, porque a vida nos mostra como ser mais do que apenas ter. Isso não é uma apologia a dizer que nós devemos viver com o mínimo necessário, ou não devemos ter ambições, ou não devemos cultivar os nossos sonhos para crescer na vida, mas colocar no nosso coração os desejos daquilo que vai ser melhor para a nossa realidade espiritual, para nós, espíritos imortais. Quando, por exemplo, nós vemos o excesso de consumismo, nas propagandas está cheio de afirmações do tipo: você precisa disso, você pode ter isso, você merece esse tipo de produto ou serviço, como se algo exterior pudesse tamponar o imenso vazio que nós sentimos. E é por isso que na nossa sociedade atual, uma sociedade tão tecnológica, tão interconectada, tão cheia de falsas necessidades, nós nunca sentimos como antes tanto vazio existencial. Estamos todos juntos, imersos no mesmo caldo de cultura, mas temos cada vez mais dificuldade de conviver com tolerância e respeito uns com os outros, porque a indiferença e a invisibilização do outro, sobretudo quando o outro está numa condição de penúria, de opróbrio da miséria, também é uma consequência das ideias materialistas, porque eu só consigo afirmar o valor do outro por aquilo que ele tem. Então, quando eu passo por alguém que está mendigando nas ruas, é quase automático a gente ter uma grande indiferença. Poucos, infelizmente ainda hoje, poucos sentem compaixão e o desejo de sair de si para ir até aquelas misérias ocultas, para ajudar aquele que está fora de si mesmo. Quando nós invadimos o sinal vermelho, andamos na contramão, é o tempo que é dinheiro que não nos permite esperar. O nosso grau de intransigência, de impaciência é tão grande que nós esquecemos de respeitar o código de trânsito. Não nos importamos com a legislação. Quando nós observamos que não existe radar ou que não existe um policial por perto que possa nos flagrar no momento, nós nos deixamos levar por aquele ápice de minuto e cometemos verdadeiras delinquências que podem gerar traumas indeléveis para nós espiritualmente. Então veja como o materialismo está enraizado em diversos setores e precisamos ter esses olhos de ver, essa atenção o tempo inteiro para que não possamos cair nessas armadilhas. Até em relação aos vínculos que nós estabelecemos. Zygmunt Bauman costumava dizer que a nossa sociedade ela é caracterizada por relações fluidas. Eu gosto de refletir que elas são aparentemente fluidas, porque ninguém consegue ser feliz se constrói a sua felicidade com base na infelicidade do outro. Nós podemos passar um tempo dopados por aquele sentimento de euforia que a paixão nos traz, mas passam-se algumas horas, alguns dias ou os anos, a maturidade vem e é o aguilhão da consciência que nos adverte da nossa irresponsabilidade afetiva com que nós tratamos o outro. As ideias materialistas também estão enraizadas nos relacionamentos. Eu não preciso me esmerar em conviver muito com o outro. Veja que o mordomo infiel da parábola, ele aproveita a situação em que ele se encontrava, em que ele estava perdido, para aproveitar da iniquidade para estabelecer relações de amizade com os arrendatários. Para que quando ele perdesse tudo e fosse desempregado, ele não morresse à míngua e contasse, por sua vez,
com a generosidade daqueles com os quais ele foi generoso para que os acolhesse na sua vida. É por isso que Jesus diz: veja como os filhos deste mundo, ou seja, aqueles que têm uma paixão avassaladora pelos bens materiais, são mais prudentes do que os filhos da luz. Ele está falando de nós. Porque como filhos da luz, nós já fomos bafejados pelas claridades evangélicas. Então nós não somos aqueles cegos materialistas que não têm esses conceitos de imortalidade. Por falar nisso, as nossas convicções religiosas, até nelas, nós também temos conceitos materialistas enraizados. Quando nós temos o orgulho de ser espíritas, como se isso fosse privilégio. É compromisso, é responsabilidade, é acréscimo de responsabilidade, porque nós sabemos o que muitos materialistas, e que também em boa parte são ateus, não sabem. Nós temos o conhecimento daquilo que sucede após esse mundo físico. Nós sabemos que a vida continua e por isso a responsabilidade maior de utilizar esses recursos com comprometimento. Quando nós temos os convites para os padrões de normalidade, a nossa sociedade tem nos deixado doentes por conta dos padrões de normalidade. Nós chegamos ao ápice de estabelecer o que é normal entre opção sexual. Nós chegamos ao cúmulo de dizer o que é uma estrutura familiar normal. Hoje, com estruturas familiares tão diferentes. Jesus jamais veio trazer padrões de normalidade. Ele veio instituir o império do amor. Porque ele não falava para corpos que irão perecer um dia, mas para espíritos imortais. Ele respeitava as opções íntimas de cada criatura. E nós nunca vimos o Cristo enveredando pelas decisões particulares de quem quer que fosse, mandando que um se despedisse da mulher, que o outro casasse com fulano de tal. Teve uma vez que um daqueles compatriotas chegou até o Cristo pedindo: Senhor, ajuda-me com um caso de herança na família. Fala com o meu irmão que reparta comigo a herança. E naquele momento ele foi enérgico. Que me designaste para ser repartidor de heranças alheias, mostrando que ele não veio para essas causas do mundo material, mas veio nos despertar enquanto espíritos imortais para que nós estejamos no mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Vençamos o mundo como ele um dia venceu, como ele nos exortou, que aqui teríamos aflições. Nós estamos esquecidos das palavras do apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E aí, continuando, tudo me é lícito, mas não deixarei me escravizar por coisa alguma. E será que nós não estamos, vez ou outra, nos deixando escravizar por esse Deus que nós mesmos construímos? Esse Deus dinheiro, esse Deus apego desmesurado às coisas do mundo material? E aí, meus amigos, quando a gente lembra do discurso de Jesus no Sermão da Montanha, ele vai dizer: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói e os ladrões não roubam, pois onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Nós somos aquilo que nós valorizamos. Se nós quisermos saber como nós vamos desencarnar, é muito simples. É só nós percebermos os pensamentos e os hábitos mentais que alimentamos e que vitalizamos diariamente. Porque quando nós atravessarmos a porteira do túmulo e estivermos defrontados apenas com a nossa consciência, não teremos mais as distrações do mundo material. Não teremos mais os mecanismos de defesa do ego, de negação, projeção, transferência. Nós estaremos conosco, com a psicosfera que nós construímos, com a nossa primeira morada. A casa de meu pai tem muitas moradas e a nossa psicosfera é a primeira delas. Por isso, cuidar para alimentar essas esperanças naquilo que não morre, para que nós não sejamos escravos da ilusão. E aí Kardec, antes até de Obras Póstumas, no Livro dos Espíritos, se nós formos ler a introdução, ele já adverte
que as bases do espiritismo estão calcadas na filosofia espiritualista. E a filosofia espiritualista é a negação do materialismo. Ele vai dizer: o espiritualismo é o oposto do materialismo. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita, que tem por princípios as relações do mundo material com o mundo invisível, ou com os espíritos, os seres do mundo invisível. E se prende à doutrina espiritualista, que crê haver em si outra coisa além da matéria. Isso significa que dentro do espiritualismo existe o espiritismo, que se trata dessas comunicações e de estudar as relações do mundo material com o mundo dos espíritos. Portanto, se nós nos dizemos espíritas, nós absolutamente negamos o materialismo. Isso não significa negar-se e opor-se a viver no mundo material, mas significa entender que nós não temos no nosso DNA, na nossa certidão de nascimento espiritual, a marca de terráqueos. E estamos aqui apenas de passagem. Fomos convidados para ser ceareiros neste orbe. E passaremos por ele quando nós extinguirmos todas as experiências possíveis que nos são necessárias para o nosso adiantamento evolutivo aqui. E que enquanto nós progredimos espiritualmente, progredimos moralmente, somos nós os responsáveis para também gerar o progresso material deste planeta que nos abraça. Mas que nós não devemos estabelecer relações apaixonadas e excessivamente apegadas com tudo que vem deste planeta. E aí ele vai fazer uma reflexão. Os materialistas, por não conseguirem deter ou conceber, ver nada além da matéria, porque não conseguem detectar com seus instrumentos, que ainda são pouco aprimorados em relação a tudo que ainda vão conseguir desenvolver um dia, como não conhecem, não controlam. E como não controlam aquilo que não é de origem material, acabam por negando um movimento muito natural da própria humanidade. E aí ele vai começar a falar sobre as repercussões do materialismo, que, grosso modo, o materialismo acaba reforçando as relações egoístas. Por quê? Porque a sua fortaleza é uma fortaleza material. Há muitos de nós que nos julgamos fortes por aquilo que nós temos, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos títulos acadêmicos. Muitos de nós temos a vanglória e a prepotência de nos considerarmos melhores do que os outros por conta desses recursos que passam e que deveriam nos servir para nos elevar e elevar os outros que convivem conosco. Mas a verdadeira fortaleza, a fortaleza do reino divino, como o próprio Cristo apresenta, é uma fortaleza imaterial que está acessível a todos. Veja que Jesus, como símbolo máximo dessa importância, ele escolhe não vir entre os ricos e poderosos. Ele escolhe não vir numa grande metrópole. Ele escolhe uma cidade escondida. Ele escolhe vergar as vestes simples de um carpinteiro. Como a dizer que todos nós, independente dos recursos que temos à nossa disposição, temos a grande missão, a oportunidade e o acesso para a construção desse reino divino, que é um reino interior. Mas a nossa sociedade mostra exatamente o contrário. Enquanto nós, espíritas, espiritualistas, que estamos tentando olhar para o nosso interior e para a construção desse reino imaterial, a sociedade tenta colocar o nosso olhar para fora, para as comparações. Comparações que muitas vezes são injustas, porque não têm as mesmas bases. Nós não sabemos nem qual foi a nossa origem. Sabemos que nós fomos criados na gênese espiritual em algum momento, mas não sabemos precisar qual foi ele. Nós não temos conhecimento das experiências e dos planetas pelos quais passamos até atingir a nossa consciência, mas nós aqui estamos. Por isso toda comparação é injusta, porque nós desconhecemos as bases uns dos outros, e eu só posso comparar com justeza quando eu comparo a partir das mesmas bases. Se nós viemos de contextos culturais diferentes, se nós temos uma educação tão diversa, se as nossas experiências de vida são tão particulares e individuais, veja que a comparação não tem racionalmente nenhuma razão de ser. E nós somos o tempo inteiro convidados a isso.
Quando nós vemos o Instagram, aquelas fotos de vidas perfeitas, fotos de famílias ideais, fotos de propagandas de margarina, ficamos imaginando como nós somos pobres coitados com a nossa pobre vidinha. Todos esses convites para fora tentam fazer com que nós nos distraiamos do nosso verdadeiro propósito. Mas somos nós que devemos saber qual o significado da nossa existência. Somos nós que devemos buscar uma paz que não é a paz dos medicamentos para dormir, não é a paz dos narcóticos, não é a paz das bebidas entorpecentes. É uma paz que significa obstinação pacífica, que significa reflexão, serenidade íntima, para que eu possa reconhecer a minha essência. Porque nenhum coach, por maior o mérito e o reconhecimento que nós podemos dar em relação ao trabalho deles, pode dizer o que é melhor para mim. Nós somos os responsáveis por isso. Jesus dignifica o ser humano. Que queres que eu faça? Imagina o Messias perguntando a nós: que queres que eu faça? Qualquer coisa, Senhor. O que o Senhor quiser fazer para mim tá bom. Ele nos lembra que a autonomia é nossa, que nós estamos com as rédeas na nossa existência na mão, que ninguém é responsável pela nossa felicidade ou desdita, que somos nós os construtores, que Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós tenhamos relativa independência para construir o melhor de nós. Para os materialistas, o pensamento é fruto de trocas químicas. Imagine, pensemos racionalmente. Se o pensamento fosse produto de reações químicas cerebrais, ele necessariamente estaria submetido às leis físicas. Isso significa que o nosso pensamento, por exemplo, não poderia gerar uma consciência de culpa, porque é uma lei física soberana quem o determina. E como nós poderíamos explicar a diversidade de pensamentos? Pela diversidade de conformações moleculares e biológicas de cada um? É lógico que deve haver uma mente poderosa que o determina e que ela não pode, o nosso pensamento tão diverso, tão inspirado, não pode apenas ser fruto de meras reações químicas. E aí nós entramos no texto de Kardec, em que ele vai colocar em obras póstumas que a influência perniciosa das ideias materialistas tem feito com que nós nos afastemos desse ideal divino. E aí ele começa o seu texto falando sobre a efemeridade das glórias dos artistas. Muitos de nós, materialistas, inclusive para fazer com que o nosso nome fique eternizado, nos empenhamos muito a construir algo substancial para a nossa sociedade, que faça diferença na vida das pessoas. E graças a isso nós temos tantos progressos, por exemplo, na área da psicologia, da medicina, que efetivamente contribuíram para a longevidade, né? E para a manutenção da vida de milhares de pessoas. Mas o que Kardec vai dizer é que nós intimamente, intuitivamente, sempre buscamos essas ações exteriores para que as nossas ações sejam eternizadas. E as artes, em especial, têm uma ligação muito próxima com o mundo espiritual, porque através das artes nós temos as intuições. E essas intuições, pelo materialismo, muitas vezes são toldadas. Então ele faz uma discussão sobre isso. Que os materialistas, já que eles não esperam nada além da vida presente, existe um discurso de desesperança em relação ao futuro. Então, quando nós observamos as calamidades, os desastres coletivos, quando nós vemos tantas vidas ceifadas pelo tsunami, pelas enchentes, os materialistas não entendem qual a razão de ser. Nós espíritas sabemos que a lei de destruição é uma das leis morais íncitas em O Livro dos Espíritos. E entendemos que isso não significa um desgoverno do nosso planeta, mas que muitas vezes dentro da nossa própria casa nós precisamos, para fazer a reforma, quebrar as paredes para reconstruir de uma forma mais bonita e melhor. E que assim também se dá com os processos do globo, assim também se dá com a nossa própria vida. Quando às vezes nós tomamos algumas resoluções para a nossa existência,
ou fazemos pedidos ao Pai e esses pedidos são negados, nós ficamos profundamente irritados e injuriados. E mais para frente vemos que os livramentos foram importantes para nos afastar daqueles desejos que não passavam de caprichos pueris e que aquilo que a vida nos suscitou de experiência efetivamente foi melhor para o nosso próprio aperfeiçoamento. Assim também ocorre com o globo. Se nós olhamos só do ponto de vista dessa vida material, realmente é uma tremenda injustiça. Eu viver feliz com a minha família, amparada, no conforto do meu lar, e ter tantos irmãos com a vida ceifada de uma forma tão precoce, bem perto de nós. De outro lado, esses desastres coletivos também visam suscitar em nós o sentimento de fraternidade e caridade. Veja que ao lado das misérias, das violências, da agressividade, nós também temos grandes obras de benemerência social, de caridade sendo feitas. Por exemplo, a organização Fraternidade Sem Fronteiras, que acima de qualquer dogma religioso, de qualquer filiação dessa ordem, unem espíritos, almas, irmãs, afins, para poder levar algo de sustento, de consolo e de provimento material às famílias que estão desamparadas. Mas, de acordo com a perspectiva materialista, não há sentido em fazer o bem, porque eu não tendo como ter a minha recompensa em relação a esses atos de benemerência, naturalmente haveria um desestímulo a isso. É lógico que esse conceito não é absoluto. Vai dizer Manuel Filomeno de Miranda, no livro Painéis da Obsessão, que obviamente há pessoas que militam nas hostes do materialismo e que mantêm uma filosofia existencial digna, ajudam as pessoas, mesmo considerando que não há vida além dessa vida. Mas, de uma forma geral, essa doutrina acaba anulando as esperanças de sobrevivência, abreviando as metas da vida. E aqui nós incorremos num equívoco e num engano muito grave, que seria a justificação do suicídio. Porque, não tendo o que esperar além dessa vida, se eu tenho uma vida muito miserável, sem perspectivas de felicidade futura, se eu venho, por exemplo, de uma família disfuncional, tenho traumas muito graves infantis, se eu não tenho perspectivas de trabalho, morro de fome, aniquilar a minha vida pode ser uma excelente solução. E aí nós vemos a bênção do Espiritismo nos advertindo, não por conceitos teóricos, mas pelas almas dos espíritos que cometeram esse crime contra si mesmos, levantando do túmulo para reportar o que lhe sucedeu após a morte. Não apenas na literatura mediúnica, mas dentro da obra do próprio Pentateuco kardeciano, quando, por exemplo, a gente vê na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, os relatos de espíritos felizes, espíritos medianos e também espíritos suicidas. E, de certa forma, esse materialismo também reforçaria a indiferença à dor do outro, que é o que nós vemos, grosso modo, na nossa sociedade. Pessoas cada vez mais individualistas, preocupadas com o seu próprio bem-estar, num sentimento egóico, com pouco estímulo à fraternidade, guardadas raras exceções. E aí agora nós vamos falar um pouco sobre essa interferência em literatura. A literatura também faz parte das artes e, se nós pudéssemos nos bem conduzir, seria uma fonte de muitas inspirações. Mas dentro da literatura de autoajuda, que é um gênero da literatura que deveria nos ajudar e nos estimular a ter mais esperança, e há obras verdadeiramente muito louváveis nesse sentido, há também aquelas que foram influenciadas pelo materialismo. Quando nós vemos, por exemplo, livros sobre como ficar rico, como ter sucesso no casamento, como sermos mais capazes e mais eficazes, nós vemos que no fundo, existe uma exortação para que tenhamos esse sucesso material, como se isso fosse meramente suficiente para nos causar a verdadeira felicidade. Reflitamos. Os recursos, eles são suficientes para nos causar felicidade? Ou é a nossa forma de ver a utilidade desses recursos e bem utilizá-los que vai nos causar esse reconhecimento e essa felicidade, esse bem-estar? Lembremos da parábola dos talentos, que aquele que recebeu apenas um talento
poderia ter o reconhecimento pela dádiva celeste que lhe foi colocada nas suas mãos em terra. E mais tarde vem o Senhor pedindo prestação de contas sobre o que ele fez com aquele recurso. E ele precisa confessar. Mas aquele que teve a riqueza de receber, por exemplo, 10 talentos e que fez multiplicar, recebeu as bênçãos e as recompensas do seu Senhor. Nós somos cada um destes, que recebemos esses talentos, uns menos, outros mais. Mas como sabemos da reencarnação, nós temos a convicção de que trocamos de papéis e que se hoje nós passamos por experiências de grande ventura e se temos à nossa disposição recursos faustosos, isso é a responsabilidade para bem utilizarmos, porque mais tarde poderemos vir em regime de carência. E essa troca de papéis é absolutamente importante para que nós possamos crescer. Porque quando nós nos colocamos uns nas condições dos outros, nós podemos agir com mais compaixão. Nós podemos ter o que a nossa sociedade chama de empatia. Saber exatamente como é viver naquela condição. E isso nos torna invariavelmente melhores. Existe um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que ele escreveu um livro intitulado Sociedade do Cansaço. É um livro que fala sobre a nossa busca insofreável por sempre conquistar mais, refletindo exatamente as ideias materialistas do nosso tempo. Ele vai dizer que nós vivemos na sociedade do desempenho. Como tudo nos é possível, lembra algumas literaturas de autoajuda que dizem que os limites só existem na nossa cabeça? Então, como tudo nos é possível, a sociedade do desempenho tem produzido depressivos e fracassados, com estados psíquicos de esgotamento. Nós estamos cansados. Cansados porque naturalmente nós temos limites. Nós estamos cansados de lutar sem observar uma recompensa desde a vida presente. Mas quando nos lembramos dos ensinamentos de Jesus, as recompensas que Ele promete e a felicidade que Ele nos exorta a buscar, não é a deste mundo. É uma felicidade que está projetada para o futuro, porque nós fomos chamados, nesse atual momento da nossa existência, a sermos os semeadores. E a germinação dessas sementes precisa de tempo, como qualquer árvore. Nós precisamos plantar essas sementes, adubar a terra, regar o solo e esperar. Esperar as estações, os momentos mais propícios. A nossa sociedade tem pressa. Tem pressa para ser feliz. Tem pressa para o gozo irrepreensível. Mas a felicidade são momentos. São momentos de pausas entre a grande angústia que nós sentimos. A felicidade não é deste mundo, não está dizendo que nós estamos fadados à dor sem fim. Pois ao lado das grandes aflições, Ele sempre coloca o lenitivo, o consolo para as nossas dores, para que nós possamos continuar perseverantes. Mas, quando Ele diz que a felicidade não é deste mundo, Ele quer colocar os nossos olhos de esperança para o futuro, para que nós percamos um pouco a nossa pressa. Veja que nem Deus tem pressa. Ele nos criou simples e ignorantes, à sua imagem e semelhança, consciências, com conhecimento de Deus e com as noções do que é certo e o que é errado. E nos deu tempo. As reencarnações não têm um limite, vai dizer Kardec em O Livro dos Espíritos. Nós teremos quantas experiências forem necessárias para alcançarmos a perfeição moral. E às vezes nós estamos esquecidos disso. A perfeição, ela é uma fatalidade, porque Deus não quer um rascunho imperfeito. Ele quer que a sua obra brilhe perante os seus olhos. E por que nós nos sentimos tão cansados? Se temos ainda tantas perspectivas de luta, será que nós estamos utilizando os nossos recursos para obter coisas que o tempo leva, que as traças corroem e que os ladrões roubam? E que aí está o nosso esgotamento? Qual de nós nos sente esgotado quando passamos os nossos dias compartilhando os nossos dotes de paciência para, por exemplo, socorrer os nossos irmãos nas ruas? Nós voltamos ainda mais renovados após essa tarefa.
É daí que vem essa felicidade infinita, a felicidade que nós devemos um dia alcançar. Este é o convite. Porque senão nós ficaremos presos nessa autorrealização inatingível. Porque os recursos, eles estão distribuídos de uma forma completamente aleatória. E hoje, mesmo que nós estejamos na carência, quantas vezes vamos nas ruas e somos surpreendidos por alguém que não tem onde morar, por alguém que não tem as perspectivas do que vai comer na sua própria refeição, que muitas vezes tem a sua família completamente desmembrada, às vezes perdeu pai, perdeu mãe, perdeu filhos e nos mostra uma alegria difícil de entender. De onde vem esse sentimento de reconhecimento pelo recurso quase nenhum que lhe chega às mãos? Dessas perspectivas íntimas que Deus não nos deserdou, que nós não estamos sozinhos como folhas secas ao vento, sossobrando ao sabor das ventanias, que nós temos uma destinação e um futuro que cabe a nós buscarmos e realinhar as nossas rotas, que temos o caminho, a verdade e a vida que nos indica o caminho certo por onde seguir, e que teimosamente fugimos desses ensinamentos que poderiam nos causar essa relativa felicidade que nos é possível nesse planeta de provas e expiações. A sociedade materialista não suporta o desconforto. A dor é insuportável e por isso tantos casos de automedicação, porque nós não suportamos as tensões psíquicas e aí partimos para as fugas psicológicas, fugas através de entorpecentes ou outras distrações. E aí, meus amigos, Kardec vai dizer nesse texto tão atual que em todos os tempos a arte foi influenciada pela filosofia justamente com o objetivo de desenvolver a nossa intuição para panoramas mais esperançosos, para que possamos continuar nas nossas lides nesse planeta de provas e expiações. Quando nós pensamos na tentação de Jesus no deserto, uma passagem tão polêmica, Kardec tem um texto em A Gênese, e eu particularmente concordo com a ideia de Kardec. Ele vai dizer que essa tentação de fato nunca existiu, Jesus nunca encontrou-se com Satanás, e Satanás nunca tentou Jesus, mas que foi uma linguagem metafórica para justamente nos mostrar como nós podemos nos deslindar das tentações do mundo material. E aí, indo para o texto, vamos recapitular as 3 perguntas que supostamente Satanás faz ao Cristo e as respostas que ele dá. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Na história, Jesus passa por fome e sede. Estava encarnado, portanto, tinha essas necessidades materiais. Assim como nós também passamos por fome e sede. Não apenas fome e sede material, mas nós temos fome de justiça. Nós temos sede de afeto. E a resposta que Jesus dá é a seguinte: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso não significa que, por conta da nossa fé, nós vamos perder a fome. Mas significa que se nós tivermos confiança e esperança, nós podemos aguardar que os recursos do alto chegarão. Jesus disse isso no Sermão da Montanha. Olhai para as aves dos céus, que não fiam, que não colocam nos seus celeiros, e que o Pai as provê. Olhai os lírios do campo. Em verdade eu vos digo que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu tão lindamente quanto um deles. E por que nós estamos tão fustigados? Por que nós temos tanta dificuldade de nos abandonar à providência? Por que nós esquecemos que acima das nossas necessidades transitórias existe um Pai que nos ama e que, se nós colocarmos a nossa boa vontade em ação, tudo mais virá do alto para nos amparar e nos socorrer? Por que nós sentimos tanta dificuldade de nutrir essa fé e essa confiança no Altíssimo? E aí a segunda pergunta, Satanás diz: se és filho de Deus, atira-te daqui embaixo. Porque na visão de Satanás,
Se Jesus era autêntico Filho de Deus, os anjos viriam em seu socorro para o salvar. E Jesus lhe responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes nós, por livre e espontânea vontade, erigimos falsos ídolos, como os hebreus no deserto, quando Moisés sobe ao Monte Sinai, que dão todas as suas joias para Arão construir o seu bezerro de ouro. Quantas vezes nós estabelecemos a nossa fortaleza nessas posses que passam? Quantas vezes nós nos equivocamos? Fazemos a verdadeira adoração ao Deus dinheiro e esquecemos desses dotes do Espírito. E aqui Jesus nos lembra: não esqueça, não adorarás outros ídolos, mas apenas o Senhor teu Deus. É nele que nós precisamos nutrir a nossa confiança. É nele que nós precisamos esperar a justiça divina. Por mais que sejamos vilipendiados, que nos passem a perna, ainda que a legislação humana esteja à nossa disposição para que possamos recorrer, que nós pensemos que acima de todas essas iniquidades existe a justiça divina e que nada fica oculto. Tudo é observado. As nossas renúncias silenciosas, o nosso choro, muitas vezes anônimo, as indiferenças com que nos tratam, a ingratidão, a mágoa, o ódio nutrido pelos nossos adversários. Tudo isso está sendo anotado pela consciência divina. E por fim, Satanás vai dizer: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E Jesus adverte: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. A quem nós servimos? A Deus ou a Mamon? Nós estamos apegados a esse mundo transitório ou confiamos nesse poder divino que nos criou e que nos sustenta até hoje? Lembremos que Deus tem recursos inúmeros para suster todas as nossas necessidades. E que às vezes, por trás da negação que Ele faz aos nossos caprichos pueris, existe um convite para a nossa perseverança. Às vezes a resposta, de acordo com a nossa noção temporal, demora para saber se efetivamente nós nutrimos essa fé e essa confiança no alto. Nós não podemos desistir. Fomos chamados ao trabalho e somos, de acordo com os dizeres do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. E os trabalhadores da última hora também têm direito ao salário. Está lá no Evangelho. Desde que a sua vontade esteja sempre a serviço do seu Senhor. Era trabalhador, só o trabalho lhe faltava. Ainda que nós não tenhamos a oportunidade que pretendíamos, que desejaríamos para viver a vida conforme gostaríamos, que nós aproveitamos essa última hora que soa para fazer o melhor que nós pudermos. E aí Kardec conclui o seu texto de Obras Póstumas: o estudo da vida futura e eterna da alma substituirá as preocupações materiais e efêmeras da vida presente. Muitos de nós somos aqui arrimos de família. Temos a nossa responsabilidade, pessoas, e somos os responsáveis pelo sustento do nosso lar. Kardec não faz apologia para não nos preocuparmos com esse sustento, mas ele faz uma exortação, que acima das preocupações com esse sustento, nós cuidemos da nossa primeira missão. E a nossa primeira missão não está do lado de fora, na nossa atividade profissional na sociedade, ou na nossa função transitória de pais ou de mães. A nossa primeira missão é conosco, porque ninguém evoluirá por nós, nem Jesus. Ele vem como Filho de Deus, perfeito, por excelente amor, nos ensinar que vale a pena tudo suportar. Ingratidão, abandono dos seus entes amados, incompreensão dos seus familiares, vicissitudes, flagelações, crucificação, porque após a morte amanhecerá uma nova perspectiva de vida. Jesus vem matar a morte para nos mostrar que tudo que ocorre nessa vida transitória aqui fica, mas o que nós levamos é tudo aquilo que nós conquistamos. E aí, meus amigos, já para concluir, eu gostaria de me lembrar de um personagem pouco lembrado do Evangelho,
do cristianismo primitivo, José de Arimateia. Esse relato está na obra A Mensagem do Amor Imortal, pelo espírito Amélia Rodrigues. José de Arimateia era um juiz do Sinédrio, à época do Cristo. O Sinédrio, a mais alta corte de Israel. José de Arimateia estava presente quando Jesus, quando tinha apenas 12 anos de idade, interrogava os doutores da lei e ensinava-os também. Ele participou do julgamento de Jesus e intimamente ele era contra aquele julgamento perverso, mas não abriu a sua boca para o defender. Ele era rico, um homem de bem, pai zeloso, gozava de respeito entre os seus e tornou-se secretamente discípulo do Cristo. A sua coragem não era suficiente para que ele assumisse ser cristão, porque ele tinha medo da repercussão com os judeus. Mas José de Arimateia fez algo que os discípulos bem-amados de Jesus não fizeram. Ele preparou o corpo do Cristo após a sua morte e deitou um sepulcro novo. E ele fez aquilo como uma honraria à memória de Jesus. Tratou seu corpo, embalsamou, revestiu em panos limpos e deu-lhe um novo sepulcro. Enquanto os seus discípulos, os de Jesus, fugiram, o discípulo de longe, José de Arimateia, ali permaneceu. E qual é a mensagem que José de Arimateia nos mostra? Nós estamos sendo convidados a ser discípulos de perto. Os discípulos de perto são aqueles que padecem das dores íntimas e carregam junto com Cristo da sua cruz. Mas muitos de nós, mesmo espíritas, permanecemos como José de Arimateia, discípulos de longe, que apenas damos ali os tratativos para honrar a sua memória no momento final. Nós precisamos arregaçar as nossas mangas, suportar as nossas dores, levar a nossa cruz com coragem, por mais espinhosas que sejam as aflições que nós padecemos, com a esperança de que o nosso sacrifício será mais meritório quanto mais possamos suportar com coragem e resignação. Que Jesus nos dê muita coragem, encha o nosso coração de alegria e bom ânimo, para que nós, como Ele, mesmo sabendo que neste mundo material teremos aflições, possamos, como Cristo, vencer o mundo. Jesus os abençoe a todos.